Então, muito bom dia a todos. Eu vou tentar cumprir o tempo, ainda que, pronto, já estejamos com um atraso considerável, mas quando quiserem que eu me cale, eu agradeço que 5 minutos antes me dê-me um toque, senão eu estou aqui a falar e temos todos que almoçar. Já vejo que isto deve estar um bocadinho desformatado aqui, alguma coisa. Então vamos começar. Muito obrigada pela introdução. Nunca me chamaram professora Raimundo, foi a primeira vez. Normalmente sou conhecida por Anabela, mas muito obrigada. Então eu vou tentar, a minha apresentação não é sobre algo muito específico, como a interessantíssima apresentação da nossa colega Raquel. Muito obrigada, Raquel. Fiquei aqui entusiasmadíssima com os fungos. Eu olho muito para eles também na ótica de fonte alimentar, depois podemos falar disso, não é? Nós trabalhamos muito com a Aspergillus oreaceae para a produção de koji e também como fonte proteica. Portanto, eles não são só maus, até há quem defenda que seja um ponto de alimentação do futuro. Muito obrigada pela partilha. Então, a minha apresentação vai ser mais direcionada para vos fazer conhecer um bocadinho mais sobre o LIF e o trabalho que fazemos aqui. Pronto, então vou tentar ser breve nestas partes mais introdutórias, dizer-vos apenas que o LIF tem 3 grupos, já foi aqui apresentado pela professora Isabel Souza, e eu coordeno o grupo de alimentação humana e animal. Apesar de eu trabalhar mais especificamente na área da alimentação humana, temos estado a criar estes pontos fortes também com a alimentação animal e depois já falo um bocadinho sobre isso. Então, nós integramos 30 investigadores, portanto, temos 30 investigadores integrados e temos mais 58 colaboradores. Estes colaboradores, que está aqui especificado, talvez esteja um bocadinho pequenino, integram aqui, nós temos 33 estudantes de doutoramento a trabalhar connosco neste momento, aqui estão 6 bolseiros, mas até são mais, só que não estão ainda registados, e depois temos alguns técnicos superiores, portanto, temos aqui uma vasta gama de colaboradores que fazem um trabalho muito interessante e de facto eu queria enaltecer aqui os nossos estudantes de doutoramento porque são muito dinâmicos e levam aqui as atividades do LIF sempre para um patamar de grande entusiasmo. Em termos de background, nós temos um background variadíssimo, temos de tudo, desde chefes de cozinha, portanto que fizeram a nossa formação em ciências gastronómicas e que agora estão a fazer doutoramento, eu sou engenheira química, por exemplo, temos pessoas da área da engenharia alimentar, da biologia, portanto, integramos aqui um conjunto de competências que, como vamos ver, são essenciais para as respostas transversais que tentamos dar. E também temos aqui um outro aspecto que é o trabalharmos ao longo de toda a cadeia. O que é que eu quero dizer com isto? Desde as matérias-primas até mesmo ao prato, até mesmo ao consumidor e às tendências de consumo. É um trabalho transversal. Outro ponto também importante é o trabalho que nós desenvolvemos com empresas. Eu diria que neste momento mais de 95% do trabalho que desenvolvemos é trabalho aplicado e é investigação desenvolvida com as empresas. Pronto, já falarei um bocadinho mais sobre isso e daí que estas empresas estão aqui no gênese da nossa atividade. Ups. Eu diria que podemos considerar aqui, ao longo da cadeia, 4 pilares fundamentais que neste momento nos definem. Por um lado, a sustentabilidade, isto já é um chavão, não é? Nós hoje em dia a sustentabilidade já é tudo e não é nada, acaba por estar presente e ser também algo que nós temos que ter sempre bem presente naquilo que são as nossas opções, desde as matérias-primas aos produtos acabados e obviamente na embalagem, que é onde muitas vezes está o problema. A valorização de subprodutos, portanto, a indústria alimentar é das áreas que gera mais subprodutos ou coprodutos, ou seja, produtos que depois não são aproveitados, não entram outra vez na cadeia e, portanto, tentamos promover a circularidade e andamos sempre a ver o que é que nas indústrias há que não está a ser utilizado para podermos reinventar e reincorporar na cadeia. Depois a inovação, aqui em termos de inovação, e também como resultado desta proximidade das empresas, nós usamos o conceito de inovação baseado no Manual de Frascati e também nas normas ISO e na norma portuguesa de inovação, que olha para a inovação como um mecanismo gerador de riqueza. E isto é um aspecto importante e distinguimos claramente aquilo que são processos de desenvolvimento de produto, onde trabalhamos muito, aqui no grupo é o foco da nossa atividade, e distinguir isso de inovação, porque de facto a inovação é feita nas empresas e gerando valor para as empresas. Isto marca aqui um bocadinho a diferença, muitas vezes, na nossa atitude nos projetos. E depois, obviamente, dare to change, ou seja, pensar fora da caixa, tentar criar aqui posturas mais resilientes para as empresas, tentando estar sempre à frente. Enfim, trata-se aqui também de algo que nos caracteriza muito aqui no nosso grupo.
Pensando ao longo da cadeia, então eu vou fazer uma visita convosco desde as matérias-primas até ao consumidor final e proponho-vos esta visita começando por cada uma destas áreas, portanto, matérias-primas, os processos que usamos, os produtos que desenvolvemos, depois em termos de packaging, ou seja, de embalagem, e depois a relação com o consumidor final. Ora bem, em termos de matérias-primas, eu diria que nós podemos considerar aqui três grandes grupos de matérias-primas. O primeiro grupo tem a ver com as matérias-primas convencionais, que tanto são de origem vegetal como são de origem animal, portanto nós não repudiamos o tratamento, a utilização de carne, antes pelo contrário, temos parcerias muito fortes com a indústria das carnes, nomeadamente com a Primor, que é um dos nossos parceiros fortes. Mas, portanto, desde frutas e vegetais, plantas aromáticas, cereais, leguminosas, uvas, azeitonas, que são sempre aqui um peso grande, a carne e o leite, portanto, o setor animal também. Depois, todas estas empresas geram os tais subprodutos, os side streamings, e trabalhamos muito então com produtos que resultam daqui, por exemplo, na indústria das frutas, com os pómaces que resultam do processamento de frutas, como por exemplo a clarificação do sumo origina muitos pómaces, muita parte onde estão fibras, etc., e com um valor nutricional importantíssimo. Na produção de queijo, trabalhamos muito com soro, temos vários projetos com soro de leite. Depois também com a Dresch temos feito um trabalho interessantíssimo, que é o que resulta do processamento da cerveja, enfim, e por aí fora. Depois, e aqui foco mais a minha investigação, tem a ver com a utilização de matérias-primas subexploradas. E entrava aqui neste quadradinho os fungos também, não é? Que nós ainda não iniciámos propriamente esse trabalho, estamos aqui a aguardar a definição de algumas coisas, mas os fungos poderiam também entrar aqui. Mas trabalhamos muito na área das algas, microalgas, macroalgas, insetos, muito trabalho publicado que temos também com farinha de inseto. Depois plantas selvagens que caíram em desuso e que nós também temos algum trabalho para reaproveitar. Enfim, tudo o que sejam fontes que não estão a ser usadas como alimento, nós tentamos olhar para elas como alimentos do futuro, ou seja, alimentos que possamos potenciar. Aqui nas algas, eu vou puxar um bocadinho aqui o pé à brasa à minha sardinha. Nós decidimos fazer aqui um exercício há cerca de 3 anos, que foi perceber o que é que no ISA se faz de trabalho com algas, porque eu já tinha esta convicção que não era só na área alimentar, mas que havia muitas áreas, e criámos aqui um grupo a que chamamos Alga ISA, que tem feito os seus encontros, este ano ainda não fizemos, mas vamos programá-lo. E há de facto muitos projetos no ISA com recurso a algas, a micro e a macroalgas. A alimentação humana até é uma pequena fatia, como vocês podem ver, desde aplicações ambientais e bioenergia, que é imenso, passando por biofertilizantes, produção, alimentação animal. Isto é muito interessante porque permite-nos criar ligações entre os grupos, que é o que nós pretendemos no LIF, é que os grupos não trabalhem de uma forma isolada, mas interajam e façam o cruzamento de competências. E, portanto, esta área das algas, dizer-vos que é importante no LIF, é importante em todos os grupos do LIF e nós abordamos-la de uma forma direcionada para a parte dos alimentos. Em relação aos processos, bom, nós trabalhamos com os processos que as empresas têm, os processos chamados convencionais, que nós, muitos casos, tentamos reproduzir, muitas vezes tentamos reproduzir em laboratório, e já vamos ver alguns exemplos, mas também estamos sempre à procura de processos alternativos, ou seja, processos inovadores que possam ser desenvolvidos aqui, otimizados e depois passados para a empresa. Ainda hoje à tarde vamos ter uma reunião às 2h30 com a Togos de Valley, que vem precisamente cá para abordarmos aqui um processo que estamos a fazer com soro de leite, utilizando uma tecnologia, já não se diz emergente, porque elas não são assim tão novas quanto isso, mas que é o PEF, que são os campos elétricos pulsados, e que nós estamos a trabalhar precisamente com o Tagus Valley, para depois passar para uma das empresas que faz parte também aqui da nossa lista de contactos. E temos muitas outras técnicas, a impressão 3D é uma área em que também estamos a especializar-nos, temos 2 doutoramentos a decorrer nesta área. Depois toda a área da fermentação, produtos fermentados e da biocatálise fazem também parte aqui do nosso core de tecnologias. Depois tudo o que é spray drying e freeze drying para o encapsulamento de compostos bioativos e mais recentemente a área do electrospinning, que nos tem sido de facto muito útil e é uma tecnologia com imenso potencial de futuro. Temos algumas unidades piloto onde podemos produzir os nossos protótipos que depois são partilhados com as empresas, referir aquilo já que
muita gente, toda a gente aqui do ISA conhece, que é a nossa adega. Também temos uma padaria e temos uma coisa espetacular, que é uma rede de produção de rações, lá em cima na parte da zootecnia, e depois também todas as unidades de crescimento neste momento de frangos e de leitões. E portanto isto dá-nos aqui uma margem interessante. Recentemente criámos os nossos Innovation Labs, que recebi agora a notícia, para a semana vão ficar concluídos, porque falta-nos aqui a parte das bancadas, que também é importante, onde vamos ter de facto um laboratório de inovação em processos não térmicos, outro em produtos lácteos, outro no processamento de carnes e outro no processamento de algas. Já temos os equipamentos todos, mas faltava as bancadas, mas eles já estão a funcionar assim precariamente. Portanto, esta é a adega, e depois dar-vos aqui um cheirinho dos nossos Innovation Labs. Este é o laboratório, como veem, não há bancadas, está tudo em cima de mesas. Este é o laboratório de produtos cárneos. Este é aqui o nosso laboratório de processos não térmicos, e depois a questão do eletrospinning. O eletrospinning é uma técnica que nos permite fazer o encapsulamento de compostos bioativos e fazer com que eles fiquem mais protegidos e depois tenham uma libertação controlada no organismo. Portanto, nós estamos a trabalhar neste momento com o encapsulamento de ficocianina, que é um pigmento muito importante extraído da spirulina, e esta técnica já está disponível e, portanto, já temos otimizada. Estamos a fazer fibras, encapsulados em fibras, mas também em pequenas partículas, micro e nanopartículas. Ai, desculpem. A impressão 3D, portanto, nós começámos com a impressão 3D com uma impressora quase doméstica, desenvolvemos de facto muito trabalho e neste momento passámos para um nível de impressão com maior detalhe, porque é uma área que nós queremos mesmo, já temos um track record considerável e, portanto, neste momento trabalhamos com áreas de impressão já de alta precisão que nos permitem fazer, enfim, as diferentes abordagens que nós queremos em termos de alimentos e, sobretudo, trabalhar muito na área da alimentação personalizada, que é um dos pontos importantes. Portanto, estão convidados a vir visitar. Em termos de produtos, os produtos estão associados com aquilo que eu falei anteriormente: produtos de panificação, bolachas, pão, massas alimentícias, cuscuz, enfim, temos vários modelos que desenvolvemos com as empresas e que depois, dentro desses modelos, vamos fazer a incorporação das tais diferentes fontes de matéria-prima. Aqui está quase tudo com microalgas, mas não é necessário ser com microalgas, é um exemplo. Depois também na área, lá está, dos produtos dos laticínios, vários tipos de queijo, trabalhamos muito com soro, e depois aqui mais na área dos produtos de origem animal, os ovos, mas não só. Temos aqui um trabalho, tanto uma coisa que nós tentámos no grupo foi aproximar muito a área da alimentação humana com a alimentação animal. Antigamente eram duas áreas completamente distintas, mas na realidade nós trabalhamos com o mesmo tipo de matérias-primas e com o mesmo propósito, que é produzir alimentos mais saudáveis e mais sustentáveis e já agora que toda a gente possa pagar. Esta interação foi muito bem estabelecida. Começámos primeiro com um pós-doc e agora temos uma aluna de doutoramento e um projeto temático, e passa por, lá em cima, na parte da zootecnia, eles produzem os animais, quer sejam galinhas, quer sejam os leitões, e depois deles estarem transformados em carne, isto é um bocadinho de peito de frango, já podem vir aqui para a nossa área da alimentação humana e nós fazemos toda a caracterização do produto, mas também pesquisamos outro tipo de informações. Por exemplo, para terem uma ideia, isto são peitos de frango cujas rações foram enriquecidas com clorella vulgaris, que é uma microalga, e vocês podem ver aqui o impacto que tem na cor, e depois também vai ter em termos de compostos bioativos, nomeadamente aumento de ácidos gordos, ômega 3, que é uma vantagem enorme, o aumento de pigmentos, enfim, também há aqui várias questões a nível de textura que são muito relevantes. Estou assim só a dar uma ideia geral. Tendo a adega, temos vinhos e produtos dos vinhos, que são realmente muito importantes. Depois temos os nossos produtos fermentados. Como eu disse no início, a área dos fermentados é uma área muito forte, a tecnologia de fermentação é uma área onde nós investimos muito. E partindo do fungo do Aspergillus oreaceae, nós otimizámos aqui a produção de koji, com diferentes abordagens, e o koji é uma matéria-prima fundamental, por exemplo, para produzirmos o miso ou para produzir outros produtos fermentados cuja base ou cujo aporte enzimático vem
precisamente deste fungo que produz estas enzimas fantásticas e também, obviamente, se pode usar como fonte proteica. Temos aqui vários tipos de produtos fermentados, desde bebidas a produtos sólidos. Depois também a nível do azeite temos um trabalho muito interessante com a produção e enriquecimento de azeites com outros compostos bioativos e também a produção de lípidos estruturados. É um trabalho que a minha colega Susana Ferreira Dias desenvolve há anos. Temos aqui um trabalho muito forte na área das maioneses, porque um dos nossos grandes parceiros é a Casa Mendes Gonçalves, que é a detetora da marca Paladin, e portanto nós somos aqui quase que um ecossistema de inovação com eles, estamos em permanente desenvolvimento. Há vários produtos da Mendes Gonçalves que passaram a fase de desenvolvimento aqui connosco e outros que estão a sair agora. E depois, tendo os produtos, temos que os avaliar, ou seja, temos que desenvolver, portanto, temos a fase de product design e depois no final temos que os caracterizar. A nível analítico, eu diria que na área da caracterização dos produtos que desenvolvemos temos praticamente tudo, portanto, desde o sistema DUMAS, HPLC, GC, enfim, ultrassons, por aí fora temos aqui vários equipamentos e temos aqui também depois na área da segurança dos alimentos garantir não só que o alimento final é seguro, mas também temos todos os mecanismos instalados para podermos acompanhar o tempo de vida útil do produto. Muito embora esses ensaios, na maior parte das vezes, sejam feitos com as metodologias das empresas. Eu tenho estado aqui a colocar muitas vezes o símbolo do PRR. Nós tivemos de facto um investimento muito grande a nível do PRR aqui no nosso grupo, pois no final mostro esses números, e isto permitiu-nos não só criar os laboratórios de inovação, como fazer um reforço enorme das infraestruturas. E, portanto, estes equipamentos que eu vou mostrando, atrás, toda a parte de impressão 3D, eletrospinning, etc., também foram comprados ao abrigo do PRR e, portanto, tem-nos permitido, de facto, dar aqui um salto muito grande e muito diferenciador em termos de equipamentos. Também reformulámos o laboratório de radiologia, que já estava bem equipado, e adquirimos agora estas 4 unidades, mais um reómetro, um texturómetro, um analisador de tamanho de partículas e depois um equipamento, um Lumen Reader, que nos permite ver a estabilidade de sistemas complexos. E, finalmente, o último elo da cadeia, não é o último, que o último é o consumidor, a questão da embalagem. Aqui há um monte de coisas para fazer, não é? Portanto, a embalagem, quando nós falamos de sustentabilidade, a embalagem surge no topo das preocupações. Então, estamos a trabalhar muito com embalagens biodegradáveis e biofilmes, muito com revestimentos comestíveis e também com embalagens que têm a libertação de compostos ativos durante o processo de conservação. Portanto, há aqui várias soluções que estamos a desenvolver. Outra área que estamos a trabalhar também é de embalagens comestíveis, os chamados edible containers. Juntando isto com a impressão 3D, temos já algumas soluções, sei lá, bebemos um café, o ano passado ganhámos um prémio de inovação da Agência de Inovação com uma colher que é comestível. Portanto, nós mexemos o café, a colher foi desenvolvida para ter resistência ao café quente e depois tem sabor a canela, nós bebemos o café e comemos a colher. Estamos a desenvolver outro tipo de conceitos nesta área. O consumidor é o nosso alvo, não é? Portanto, nós aqui o que queremos é a satisfação do consumidor. E por isso há 2 áreas muito importantes. Por um lado, a análise sensorial, que nós fazemos, temos aqui a nossa análise sensorial, mas quando queremos fazer uma análise sensorial um pouco mais elaborada ou noutras condições, recorremos à SenseTest, que é outro parceiro industrial. Eles permitem-nos fazer análise sensorial muito interessante, inclusivamente aqui com uma caminhoneta móvel, e já fizemos ensaios engraçados em feiras, em coisas já mesmo no consumidor final. E depois temos também a colaboração com o Collab for Food e com a Portugal Foods, que nos permitem chegar a bases de dados muito complexas e que nos dão uma informação muito real sobre aquilo que é o ponto final do consumidor. Nós temos vários produtos já no mercado desenvolvidos aqui, mas também temos aqui empresas com as quais colaboramos, pequeninas, e que têm feito um esforço, nomeadamente a Cooking Lab, que é uma empresa que está sediada aqui no ISA, ou, por exemplo, a Adega Blanc, que é uma empresa que usa as nossas uvas, com a qual temos uma parceria nesse sentido. Eu acho que isto está incompleto. Ontem estive aqui a pôr a Microalgae Solutions, que é outra empresa com a qual trabalhamos muito, mas temos de facto parcerias permanentes de há muitos anos e muito consolidadas em projetos com estas empresas que aqui estão.
E uma coisa muito importante, e porque acreditamos num trabalho colaborativo e temos a convicção de que só colaborando uns com os outros e colaborando de uma forma organizada conseguimos chegar a algum lado, integramos de uma forma muito ativa a Portugal Foods, portanto, como foi dito na introdução, eu sou membro do Conselho de Administração da Portugal Foods, que é um cluster da indústria alimentar. Nós temos neste momento 197 associados, que vão desde grandes empresas, médias empresas e várias universidades e institutos de investigação. E fazemos um trabalho que preconiza muito o chegarmos ao consumidor, ajudarmos as empresas a criar valor. Esse será um dos grandes objetivos. Temos uma área muito forte que tem a ver com os mercados de exportação, portanto estamos a desenvolver projetos, também um deles grande no âmbito do PRR, que permitem alavancar as nossas exportações. Temos uma rede de contactos muito grande, temos feito um trabalho muito forte em diversos mercados. Neste momento estamos a trabalhar muito o mercado do Japão, aliás está a decorrer hoje uma das feiras no Japão, e o que permite às empresas, em vez de aparecerem isoladamente, aparecerem com a marca Portugal. E, portanto, esta marca Portugal vende e está a avançar nesse sentido. Em relação ao Collab for Food, o Collab for Food é um laboratório colaborativo que teve a primeira reunião aqui no ISA e, portanto, temos acompanhado muito o seu desenvolvimento e, portanto, somos membros fundadores, e o Green Collab, mais focado nas algas, é um laboratório colaborativo só de algas. Temos também projetos com eles e estamos a desenvolver um trabalho nesse sentido. Eu estou mesmo a chegar ao fim, estou aqui a acelerar um bocadinho para termos o tal momento de discussão. Em termos de financiamentos, pronto, as nossas grandes entidades financiadoras são a Comissão Europeia. Trabalhamos muito com a Noruega, portanto eu aqui pessoalmente iniciei um trabalho profundo há 7 anos com a Noruega. Temos tido muitos projetos financiados por diferentes fontes de financiamento norueguês e presentemente com as EA Grants, que estamos aqui também a tirar algum partido dessa fonte de financiamento, a FCT e claro o PRR. Portanto, neste momento o PRR, nomeadamente aqui no nosso grupo estamos envolvidas em duas agendas mobilizadoras, a agenda VI Food, liderada pela SONAI, e o Pacto para a Bioeconomia Azul, e essas agendas mobilizadoras têm sido, de facto, fundamentais aqui neste crescimento muito rápido que tem acontecido neste último ano. Eu gostava de realçar que sentimos-nos bem, por sentir que contribuímos também de uma forma sustentável para as finanças do ISA e, portanto, a este valor de projetos que traduz por 734 mil euros de overheads, o que é uma coisa importante. Portanto, conseguimos também dessa forma dinamizar a instituição onde estamos inseridos. E temos agora, no decurso do funcionamento do ISA, nós temos um conselho consultivo, e esse conselho estratégico, não é? Deu-nos aqui a indicação de áreas que nós deveríamos aprofundar, e dentro da organização das finanças do LIF apostámos em 4 projetos que são projetos estratégicos, e dois deles estão no LIF. Um tem a ver com a pesquisa do glifosato e o outro tem a ver exatamente com as embalagens sustentáveis, que foi um dos temas que eu falei, e, portanto, estamos a concentrar muito esforço nesta área das embalagens sustentáveis. Isto está desatualizado. Este é que eu já não consegui atualizar, não só porque já estamos todos um bocadinho mais velhos, mas porque há aqui uma outra pessoa que entretanto saíram, mas houve outras que se juntaram. Isto são só os membros fundadores, assim, mais antigos. Desculpem, não atualizei o slide, mas pronto, é isso. E muito obrigada pela vossa atenção.